Bom, é normal que qualquer pessoa que vai trazer alguma ministração peça a Deus alguma confirmação. E a gente fica feliz, uma vez que Deus sempre nos dá várias confirmações. Mas quando a gente percebe que já dentro do culto a gente percebe essas confirmações, a gente fica muito mais confortável, porque tem a certeza de que aquilo que será compartilhado efetivamente veio de Deus, e não apenas do nosso coração, não só pelo o entendimento nosso de interpretar algum texto, né? E Salomão, na última canção, falou acerca de acalmar o coração, né? Depois o pastor também deu uma palavra sobre isso, e da mesma forma, irmã Neuza, irmã Elaine. E tudo isso corroborou exatamente com a reflexão proposta para essa manhã, que é exatamente falar sobre o medo. Não simplesmente o medo puro, mas falar sobre as razões que a Bíblia nos mostram ou nos revelam, em que podem fazer mudar a nossa compreensão, uma vez em que o medo é exatamente um estado de consciência, né, ou emocional, em que a nossa consciência interpreta as coisas. E por isso nós temos medo. E essa capacidade de compreender e mudar a visão sobre algumas coisas pode nos ajudar em superar o medo ou conviver com ele sem que ele provoque em nós as suas tormentas, né? 1 João 4,18 diz que o medo produz tormento. E o medo tem produzido isso nas pessoas. É um assunto em que a gente deve sempre discutir na igreja, não só por causa desse momento, até pelo fato de que o medo está presente nas pessoas e na sociedade constantemente. Mas nesse momento em que temos vivido de pandemia, isso tem se acentuado. Eu tenho observado isso nas pessoas por onde caminho, por onde passo. A gente tem visto as pessoas, principalmente dentro do ambiente hospitalar, um pouco mais irritadas, preocupadas, algumas que mudaram muito o seu comportamento de como eram antes, porque estão aflitas, porque estão ansiosas, porque estão com medo, né? E isso tem mexido nas pessoas. Algumas não dormem direito, algumas estão incomodadas com as coisas, e tudo isso fruto de como essas pessoas têm interpretado essas coisas, de como as pessoas têm olhado, de como a sua consciência tem vislumbrado tudo isso que está acontecendo. A primeira coisa que precisamos contextualizar inicialmente, antes de lermos a palavra, e eu já peço aos irmãos que deixem as suas Bíblias abertas no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, mas algumas coisas preliminares precisamos entender antes de ler esse texto. A primeira é que o medo faz parte da vida das pessoas e da sociedade. Não existe nenhuma pessoa que não tenha medo. Todos nós temos medo. Em algumas escalas diferentes, em coisas diferentes, mas o fato é, o ser humano tem medo. Nós temos medo de viver, temos medo de morrer, temos medo de amar, de não ser amado, temos medo de envelhecer, temos medo de ficar só, temos medo de altura, temos medo de lugares fechados. A verdade é que o ser humano tem medo de diversas coisas. Muitas são as coisas em que o ser humano tem medo. O ser humano tem medo do futuro,
daquilo que não é conhecido. E como nós falamos em João 1,4, ele diz que esses medos provocam uma tormenta nas pessoas. Isso faz com que as pessoas fiquem temerosas, ansiosas, preocupadas ao extremo. Há um filósofo polonês e sociólogo também chamado Bauman. Bauman fala sobre a sociedade líquida e, consequentemente, sobre o medo líquido. E Bauman fala sobre 3 aspectos sociais pelos quais os seres humanos têm medo. Ele fala sobre o medo do futuro, ele fala sobre o medo de ser aceito na sociedade e fala também sobre o medo da integridade física. E o mais interessante no contexto dessa leitura de Bauman é que ele fala sobre a indústria do medo. Vivemos uma sociedade que provoca o medo constantemente. Os noticiários estão aí, organizados de tal forma em que eles provocam ainda mais, ou que potencializam ainda mais, o temor das pessoas sobre as circunstâncias. É fato que, de forma legítima, algumas pessoas estão preocupadas e têm medo porque o cenário, pela perspectiva do mundo, ou pela perspectiva natural, o cenário não traz um prognóstico dos melhores. As coisas estão ruins agora e podem ficar piores no futuro. Esse é o prognóstico da sociedade. Piores porque muitos vão perder os seus empregos, piores porque muitos vão perder a sua saúde, piores porque muitos dependem do seu próprio negócio que já não vem rendendo, então as pessoas estão com dificuldade financeira, as pessoas não conseguem ter um horizonte temporal de quando isso de fato vai se terminar. Cada dia que passa as datas são dados novos. Percebe-se uma insegurança porque ninguém no fundo sabe exatamente do que as coisas estão acontecendo e ninguém consegue dar uma informação precisa de quando essas coisas efetivamente vão terminar. E todo esse cenário de incerteza, de insegurança, tem produzido de uma forma legítima temores nas pessoas. Mas o fato é que nós cristãos somos chamados a ter uma compreensão diferente das coisas. E é sobre essas razões que eu quero compartilhar e refletir com os irmãos nesta manhã. Que conselhos são esses que a Bíblia nos orienta para que possamos superar estes medos? Para que possamos tornar esses medos inofensivos nas nossas vidas, de tal forma em que eles não produzam em nós uma influência que seja capaz de alterar o nosso comportamento, o nosso humor, as nossas perspectivas, as nossas emoções, e que não possam produzir em nós uma escravidão neste cenário ao qual nós estamos vivendo. E antes de ler esse texto de Isaías 40, eu queria que a gente refletisse numa coisa, irmãos. Eu aprendi quando estudava sobre interpretação de Bíblia, que sempre quando nós vamos estudar sobre algo, nós devemos observar qual a primeira vez em que Deus fala ou que a Bíblia fala sobre aquilo em que nós estamos estudando. E quando eu falo que o medo é algo que está presente e todos têm medo, por mais que alguns queiram dizer que são mais fortes e que não têm, é mentiroso quem diz que não tem medo. Todos têm medo, mas podemos sim vencer esses medos. E todos nós temos medo, porque o medo é uma consequência do pecado. E como todos pecaram, todos têm medo. A primeira vez em que aparece medo na Bíblia é exatamente em Gênesis 3 e com a pessoa de Adão. Gênesis 3, no verso 10, Adão diz que ouviu a voz de Deus
e porque ele estava nu, ele sentiu medo. É a primeira vez em que aparece medo na Bíblia. E por consequência, o medo aparece exatamente depois que ele pecou. Antes dele comer o fruto, Adão não estava preocupado com o futuro, Adão não estava preocupado se ele teria alimento, Adão não estava preocupado se ele seria aceito por aquela sociedade que viria, Adão não estava preocupado se Deus estava chateado com ele ou se não estava chateado com ele. Adão era um homem sem temores. Adão convivia no meio de todos os animais, de todas as feras, tudo estava sob o seu controle, e Adão não possuía medos. Era uma pessoa perfeita, sem medos. E depois que ele peca, logo após ele comer o fruto, o primeiro sentimento que ele desenvolve não foi um sentimento de remorso, não foi um sentimento de culpa por ter feito algo que Deus orientou que ele não fizesse, mas o primeiro sentimento que Adão teve foi um sentimento de medo. E é por isso que todos nós, homens, mulheres, jovens, idosos, adultos, ricos, pobres, mais intelectualizados, menos intelectualizados, mais letrados ou menos letrados, todos nós temos medo, porque o medo passou um espinho na carne caída. Todos nós temos medo. Mas existe uma palavra de Deus, ou razões de Deus, pelas quais precisamos compreender, e que Ele chama para que nós vivamos debaixo dessa realidade, para superarmos o medo, e não deixá-lo que ele produza efeitos nas nossas vidas. Vamos ler a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 40, versos 10 e o 13. A minha linguagem está na linguagem de hoje, mas ela não traz grandes diferenças. A compreensão vai ser a mesma. E ele diz assim: não fiquem com medo. Em algumas traduções ele diz: não temas. Na minha ele diz: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha mão forte. Verso 13. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Agora avance um pouco mais e vá até o capítulo 43. Verso 1, 2 e 3, e depois somente o início do verso 5. Verso 1. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenham medo, pois eu os salvarei. Eu os chamei pelo nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei do seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito e a Etiópia e a Sebá, a fim de que vocês fossem meu. Apenas o início do verso 5. Não tenha medo, pois eu estou com vocês. Esses dois textos que nós lemos, irmãos, faz parte de um compêndio de 5 capítulos, aonde o profeta Isaías recebe uma mensagem de consolo ao povo. Desde o capítulo 40, no seu verso 1, quando ele fala: consolem, consolem o meu povo, ele passa pelo 40, 41, 42, 43 e vai até o 44, numa mensagem de consolo ao povo. O povo também estava apreensivo, estava com medo, e Deus deu, através do profeta Isaías, uma mensagem de consolo. Isaías gasta alguns capítulos para tratar com o povo, dizendo ali o que Deus mandava de mensagem ao seu povo, e através dessa palavra o seu coração se acalmasse. E é o que nós estamos precisando neste momento. Precisamos ser diferentes dos que estão lá fora.
Precisamos agir de uma maneira diferente. Embora muitas vezes nós não olhamos as circunstâncias como elas são. Nós olhamos como nós somos, fracos, débeis, limitados. E como nós olhamos como nós somos, produzimos o medo. Porque ele está presente em nós, porque ele faz parte da natureza caída. Então, várias são as circunstâncias que podem engatilhar, ou produzir, ou aflorar, ou botar para fora esse medo. Mas aqui o Senhor vai nos trazer algumas razões que nós precisamos compreender para vencer o medo. O medo ele é tão popular, irmãos, tão comum, que inclusive independe do nosso grau de espiritualidade. Então, eu também queria lhe confortar com isso. Não é porque existe alguém mais ou menos espiritual que pode produzir o medo, porque Elias também teve medo. Quando recebeu um simples recado de te pego lá fora. Quando alguém mandou um recado desaforado para aquele homem tão cheio do poder de Deus. Então o medo também não está vinculado de uma forma diretamente proporcional a estar ou não espiritualizado. O medo faz parte da sociedade. O medo faz parte da nossa vida. O que precisamos fazer é mudar a compreensão das coisas para que possamos alcançar o favor de Deus e afugentar os medos das nossas vidas. Enquanto não compreendermos e vivermos desta forma, seremos refém dos medos, mesmo sendo pessoas espirituais. E foi o que aconteceu com Elias naquele momento. Elias tirou a confiança dele de Deus, depois de ter feito algo tão maravilhoso, um homem tão cheio da presença de Deus, recebe um recado de que no outro dia, no mesmo horário, ele estaria morto. Alguém disse que pegaria ele lá fora. E aquele homem vai para a caverna com medo, em depressão, porque tinha medo do que iria acontecer no futuro, num futuro próximo, e ficou atemorizado. Observe que Elias mudou a compreensão dele das coisas. E é isso que tem acontecido conosco, não só nessa pandemia, não só nesse momento que estamos vivendo, mas ao longo da nossa trajetória na vida, em função de outras circunstâncias, nós também permitimos que o medo aflore quando nós mudamos a nossa percepção e compreensão das coisas. Então vejamos aqui alguns conselhos que esses dois textos nos dá para que possamos vencer o medo. A primeira coisa que em 41, 10 e 13 vai nos dar é o fato de que você não está só. E às vezes nós, cristãos, perdemos essa compreensão. Um dos grandes fatores de medo é quando nos sentimos só, quando estamos isolados, quando olhamos para o lado e não percebemos em quem podemos contar. Esse é um dos grandes vetores de aflorar o medo. E às vezes nós nos sentimos só diante de uma situação de impotência, não temos força, não sabemos como resolver e não enxergamos ninguém para resolver. É natural que se tenha medo quando se sente só. Mas a primeira razão que Deus está nos dando aqui, para que nós, cristãos, não tenhamos medo, é porque nós não estamos só. E essa é uma compreensão que nós precisamos ter. Observe que ele diz, não fiquem com medo, não temas, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, porque eu sou o seu Deus. Nós temos um Deus que está conosco. E nós precisamos compreender isto.
Precisamos entender que não estamos só. Eis que eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. E Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A primeira coisa que a nossa mente precisa ser preenchida é que nós não estamos só nesta batalha. Algumas pessoas, talvez, que caminham pela sociedade estão só. Elas têm tantos deuses que não sabem qual vai lhe ajudar. Mas nós temos um Deus que garantiu que estaria conosco todos os dias. Então, nos momentos mais difíceis, quando você pensa que Deus se afastou de você, Ele está aí do seu lado. E Ele sabe que nós somos frágeis. Por isso Ele diz, eu te dou forças. Em algumas versões Ele diz, eu te fortaleço. Só pode fortalecer quem está fraco. E o medo produz uma fraqueza em nós. Manifesta às vezes até fisicamente. As nossas pernas tremem. Nós sentimos... ficamos sem ar, sem fôlego. Porque o medo produz essa fraqueza. A tal ponto dela ser manifesta fisicamente. Mas Ele está dizendo, eu lhe dou forças, eu fortaleço, eu o ajudo, eu o protejo com minha mão forte. Queria dizer a você que você não está só nessa batalha, meu irmão. E esse deve ser a primeira razão pelo qual você deve mudar a sua compreensão das circunstâncias para afastar o medo da sua vida. Mesmo que não exista ninguém ao seu redor, você precisa ter a convicção de que você não está só. Deus é contigo. Aliás, essa recomendação de não temas, eu já li em alguns autores, não fui eu que contei, embora com uma tecnologia, com algo virtual, é muito mais fácil. E quando você escreve em qualquer aplicativo não temas, você vai ver quantas vezes, quantos versículos diferentes aparecem não temas. Mas um livro de Rick Warren, muito tempo atrás, quando eu li, ele já fazia menção sobre isso, onde ele dizia que existia 365 versículos na Bíblia que falam não temas. É como se a Bíblia desse um versículo por dia dizendo não temas, porque ela sabe que isso é fruto da carne, e a nossa carne pecaminosa facilmente traz à tona este sentimento, que não nos faz bem, mas traz à tona. E sabendo dessa debilidade do homem, existem 365 versículos dizendo a você, não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Precisamos entender isso, irmãos. Que a insegurança, a desconfiança e a incredulidade, dentre muitas coisas, talvez sejam os 3 elementos mais importantes para desenvolver o medo nas pessoas. E Deus aqui está dizendo para nós que nós não estamos só. E o verso 13 é um reforço, é uma repetição. Então ele vai dizer, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ele reforça isso na consciência das pessoas. Porque às vezes nós esquecemos que Ele é o nosso Deus, ou quem é o nosso Deus. E aqui ele está reforçando isso. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E o seguro pela mão. Isso aqui dá a ideia do cuidado, irmãos. Sabe quando uma criança tem medo para poder andar de bicicleta, para fazer alguma coisa? E ela não vai sozinha de jeito nenhum, mas quando o seu pai e a sua mãe pegam pela mão, ela sobe naquele local, ela monta naquela bicicleta, ela faz aquilo que deixava atemorizada, porque ela tem alguém do lado dela. E é isso que Deus está dizendo aqui. Mais do que estar próximo, porque às vezes quando o pai está próximo e fala, vai meu filho, vai, ele não vai. Porque ele está com medo daquela circunstância.
Mas quando o pai pega pela mão, a mãe pega pela mão, ele se sente seguro, confortável, confiante para vencer o desafio. E o medo se dissipa. E aqui ele está dizendo, mais do que estar do lado de vocês, eu seguro na mão de vocês. Eu te tomo pela mão e te digo mais uma vez, não fiquem com medo, não temas, pois eu o ajudo. Então a primeira razão pela qual nós devemos lançar fora o medo é porque nós não estamos só. Deus está disposto a nos ajudar em todas as circunstâncias. Agora vá comigo para Isaías 43, para encontrarmos outras razões. Ele diz, mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que te criou, em algumas traduções vai dizer, criou e formou. Aqui está falando de um Deus que te conhece. Ele está falando que mais do que ter criado, ele foi o Deus que te formou. Você não é fruto de uma ameba. Você não é fruto de uma evolução de um símio primata. Mas você é alguém que foi formado por Deus, que te conhece, que te cuida. E aqui ele está falando de um amor. Alguém que criou, que formou, que te ama de tal forma. E lá em 1 João 4,18 ele vai falar a mesma coisa. No amor não existe medo. E o perfeito amor lança fora todo o medo. Que Deus está dizendo, ele te ama, meu filho. Eu criei, eu formei. Eu conheço cada detalhe seu, eu conheço cada fragilidade sua, e a minha promessa de te ajudar, de te fortalecer, de estar do seu lado, é uma realidade porque eu te amo, porque eu te criei, porque eu te formei, porque eu sei quem tu és. E eu não te deixarei só nessa batalha. E ele diz, não tenha medo porque eu o salvarei. Em algumas traduções vai dizer, eu o remi. Essa para mim é uma das mais importantes, irmãos. Ele está dizendo, eu te remi, eu te salvarei. E por que eu falo que essa é uma das mais importantes para mim? E uma das compreensões mais importantes que nós precisamos ter. Porque um dos medos mais universais dos homens é o medo de morrer. Talvez seja o medo mais democrático, é aquele que está mais presente na vida de todo mundo. Um ou outro vai dizer que não tem medo de morrer, mas quando chega na hora, quando a morte bate na porta, todo mundo tem uma apreensão. E aqui ele está dizendo, eu te remi. O cristão entender que foi remido por Deus precisa trazer na vida do cristão uma compreensão diferente do que é a morte. A morte não é o fim para o cristão. A morte não é uma derrota para o cristão. A morte não é o fracasso para o cristão. Mas a morte significa um coroamento de uma vida que o leva para perto de Deus. E nós cristãos deveríamos lamentar menos a morte dos salvos, dos remidos. Sentir a saudade é uma coisa. Lamentar a morte é estar dizendo a Deus que não compreendeu o significado de ser remido. Nós fomos remidos por Deus para não conhecermos a segunda morte, mas não a primeira. Embora alguns poderão ter o privilégio de serem arrebatados em algum momento. Mas a promessa da salvação, que quando ele diz eu salvarei, eu o remi, ele não está prometendo livrar-nos da morte física ou da primeira morte. A promessa que ele dá sobre a salvação, sobre a remissão, é de salvar da segunda morte. Então todos nós morreremos. A tendência é essa.
fora sermos alcançados pela vinda de Cristo, se isso acontecer ao nosso tempo, fora essa possibilidade, fora essa exceção, ou seja, o não morrer, a primeira morte, é uma exceção. A regra é que todos morrerão a primeira morte. Por isso o cristão precisa ter uma convicção e uma compreensão diferente da morte. E deixa eu te dizer uma coisa, aquele que te criou e que te formou, ele definiu quando você vai. 1 Samuel 2,6 ele diz, e o pastor falou esse versículo na sua oração, ele diz, Deus é quem dá a vida, e Deus é quem tira a vida. Se você morrer, deixa eu te dizer uma coisa, não é o coronavírus que vai estar tirando a sua vida, é porque no livro de Deus chegou o seu momento do encontro glorioso com Ele. Naturalmente aqui na Terra, nós buscamos explicação para as mortes. Então nós dizemos que morreu por causa de um problema cardíaco, nós dizemos que morreu por causa da velhice, nós dizemos porque morreu por causa de um vírus, nós dizemos que morreu por causa de um atropelamento, nós dizemos que morreu por causa de um ataque, mas na realidade as pessoas se vão porque chegou a hora determinada por Deus. É por isso que outras tantas vão ter vírus e não vão morrer. É por isso que tantas outras têm diversos infartos e não morrem por causa do infarto. É por isso que tantas outras são atropeladas por caminhões e não morrem. Não foi uma moto. Alguns caem da bicicleta e morrem. Outros são atropelados por caminhões e não morrem. Porque Deus define o dia da vida de cada um. Por isso esse é um versículo importante que o cristão precisa entender. Eu remi. Ao sermos remidos, Deus mudou a nossa compreensão sobre a morte. Não tenha medo de morrer, meu irmão. Porque isso não é uma derrota para você. Isso é um coroamento de uma vida com Cristo aqui na Terra. Por isso Paulo dizia, morrer para mim é lucro, é ganho, não é perda, não é fracasso. É fracasso para aqueles que morrem sem Cristo. É por isso que a Bíblia diz que devemos ter compaixão desses. Porque eles conhecerão a segunda morte. Eles não foram remidos. Mas nós fomos remidos. Então não se apavore pela possibilidade de você contrair o vírus e de morrer pelo vírus. Não é o vírus que define o seu tempo aqui na Terra. É Deus. Agora tem uma circunstância e eu preciso fazer um paralelo para terminar. Ser cristão não significa ser imune às coisas. Ser cristão não significa dizer que nós não vamos passar por dificuldades. Essa vida é um teste. E seremos testados o tempo todo a desenvolver a nossa fé e confiança em Deus. Portanto, não existe 1000 maravilhas aqui nessa terra. Já ministrei em outros momentos falando sobre o céu não é aqui, por isso o sofrimento é aqui. Deus prometeu que no novo céu, na nova terra, não haveria dor, nem prantos, nem ranger de dentes. Todas essas coisas estão prometidas para o segundo céu. Para a segunda terra. Aqui, Jesus em nenhum momento escondeu ao homem que ele teria aflições, que ele teria tribulações, que ele passaria por dores. O livrar das dores é quando você morre. Aí você vai habitar um local onde não tem mais nada disso. Mas a nossa compreensão sobre a morte ainda tem sido muito limitada. E por isso traz tantos pavores e temores para nós. Mas essa parte final é fazer esse balanço. Você, enquanto cristão, você não está imune de contrair o vírus. Enquanto cristão, você não está imune de desenvolver a forma mais grave do vírus. Enquanto cristão, você não está imune de vir a falecer no período de todas essas coisas. Mas existe uma palavra de Deus para nós que ele diz: quando você atravessar as águas profundas. Ele não está dizendo se, mas ele está dizendo quando.
Ele está dizendo que em algumas circunstâncias nós vamos passar por elas. Nós vamos viver a realidade desta terra. As condições que essa terra exige, que o pecado exige. E ele diz, quando atravessares pelas águas profundas, eu estarei do seu lado. E aqui é como se o profeta fosse graduando os problemas. Ele vai aumentando os problemas. Por isso ele diz, quando passares pelas águas, não se afogará. Mas quando passares pelo fogo, também não te queimarão. Deus está dizendo que é no meio da tribulação, da luta, das dificuldades. Ele também está no nosso meio. Daniel era extremamente espiritualizado. Servo de Deus, fiel. Não oscilava como normalmente nós, infelizmente, oscilamos. Pelo menos a Bíblia não fala. A Bíblia também não diz que ele foi com medo, a despeito de ser uma possibilidade ao ser humano. Mas a Bíblia não fala que ele teve medo. E se ele tivesse, a Bíblia teria falado, como falou de Elias. E ele foi jogado na cova dos leões, porque ele sabia que Deus estava com ele. Não só fora do problema, mas também dentro dos problemas. Os seus amigos, quando foram jogados na fornalha de fogo, a Bíblia também não fala que eles tiveram medo. Eram homens que conseguiram mudar a compreensão das coisas. É por isso que eles dizem, se o nosso Deus quiser. Ou seja, homens que entenderam que não era o fogo que ia definir se eles iam viver ou morrer. Se o nosso Deus quiser, porque está na mão dele, ele nos livrará da fornalha do fogo. Homens que compreenderam as circunstâncias. Tem um versículo, eu até separei aqui, Números 14, 24, que fala em uma versão que diz assim, Caleb pensava diferente. É o que nós cristãos precisamos fazer, irmãos. Esse versículo está naquela circunstância onde aqueles 10 homens foram visitar a terra prometida, e 8 voltam lá dizendo assim, tá louco? Vocês piraram, Moisés. Você não vai conseguir conquistar isso aqui, não. Os caras são gigantes, cidade desfortalecida, a gente não tem uma arma, os caras tudo armados até o dente. Vocês estão ficando doidos nisso. Esquece esse negócio de entrar na terra prometida. Esquece. Mas a Bíblia diz que Caleb pensava diferente. Caleb tinha uma compreensão diferente das circunstâncias. O medo não tomou ele. E ele fala para Moisés, é tudo como Deus falou. A terra mana leite e mel, é exato. E Deus vai nos dar ela, como prometeu. Isso fala de uma compreensão diferente. Ele tinha um espírito diferente dos demais. Esse espírito diferente que algumas versões traz é exatamente o que está lá em Romanos 8,15. Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de poder. Em algumas traduções vão dizer espírito de escravidão, porque é isso que o medo faz. Escraviza as pessoas. Leva as pessoas a um auto-enclausuramento. E nós precisamos, assim como Caleb, pensar diferente. As circunstâncias não são boas, eu sei, não é isso que eu estou escondendo de vocês. Eu não estou dizendo que nós vamos estar sorrindo o tempo todo. No meio das dificuldades, nem sempre é possível sorrir. Mas é possível manter a confiança naquele que prometeu que estaria conosco e nos ajudaria. O amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. E por isso nós devemos entender isso. E eu quero terminar falando uma última coisa. As aflições desse mundo, as dores desse mundo, elas só são suportáveis porque a graça de Deus está sobre nós. Se a graça de Deus não estivesse sobre nós, nós não suportaríamos todas as adversidades que este mundo traz. E é por isso que algumas pessoas se suicidam. Porque elas não conseguem reconhecer a graça de Deus. E no momento de tanto sofrimento, elas preferem tirar a própria vida.
Mas nós não vivemos nessa realidade. A nossa realidade é: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou o Deus de vocês e eu te ajudo. Eu te tomo pela minha mão direita e te ajudo. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, meu irmão, nesta manhã. Para que você possa mudar a sua forma de pensar, se agarrar no Criador e poder jogar fora todo o medo. Ele não te deu o espírito de medo, creia nisso. Ele te deu o espírito de poder. E você pode superar os medos na sua vida. Termino com o Salmo 34, quando Davi dizia, outro homem guerreiro, mas que tinha medo. E no Salmo 34, verso 4, você pode ler. Davi vai dizer assim, busquei ao Senhor, e ele me livrou de todos os meus temores. Não era um medinho só que Davi tinha, não. Davi tinha vários medos. E ele diz, busquei ao Senhor, e de todos os meus temores ele me livrou. Crê em Deus, busque ao Senhor, e ele vai te livrar de todos os seus temores. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você para encerrarmos e passarmos a palavra ao pastor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Verdadeiramente tu és o eterno, tu estás acima de tudo e de todos, tu és um Deus maravilhoso, poderoso e grande, Senhor. E é a esse Deus ao qual nós servimos. Por isso, Pai, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, promova essa mudança de entendimento da nossa mente. Para compreendermos que o Senhor nos ama. E assim como está escrito em Romanos 8,31, quando ele diz, que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes ele nos deu, não nos fará coisas maiores ou nos livrará destas circunstâncias? Tu és um Deus presente. Tu és um Deus que está do lado. Tu és um Deus que nos fortalece. Tu és um Deus que nos ajuda. Tu és um Deus que nos toma pela mão e nós cremos nisso, Senhor. Mas o Senhor sabe que nós somos fracos, frágeis e limitados. E diante das incertezas e das inseguranças que o mundo nos promove, muitas vezes a nossa carne se enfraquece, Senhor. Por isso, ajuda nas nossas fraquezas a lançar fora esse medo, para que possamos permanecer firmes e constantes, Senhor, sabendo que não existe circunstância nessa vida que defina o nosso curso de vida. A nossa vida está nas tuas mãos, porque o Senhor nos tomou. Nós já não estamos mais do outro lado do rio. O Senhor já nos tomou. Nós somos propriedade sua. Estamos debaixo do seu controle. E debaixo do seu controle é o Senhor quem determina todas as coisas. Te pedimos forças, caso o Senhor nos conduza, ou o Senhor nos permita acessar o deserto de experimentar esta doença sobre nós ou sobre os nossos. Dá-nos força para enfrentá-lo, confiando em Ti, Senhor. Mas já te damos graças, ó Deus, porque depois de 70 dias nós temos sido agraciados em de não ter sido contaminados. E isso é motivo de alegria e de certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Sabemos que não somos imunes. Sabemos que não estamos livres da primeira morte. Sabemos. Dá-nos a coragem para compreender isso, Senhor. Dá-nos uma visão de futuro diferente, entendendo que no dia em que apagarmos a nossa luz aqui sobre a terra, estaremos junto de Ti, ó Deus. E passaremos a viver os nossos melhores dias que nunca imaginamos, que nunca passou na nossa mente, que só conseguiremos compreender no dia que estivermos contigo, ó Deus. Leva-nos a esse entendimento, Senhor, para que possamos afastar os medos que são naturais das nossas vidas. Te damos graças pelo Teu grande amor para conosco. Te damos graça pela Tua proteção e pelo Teu cuidado. E em nome de Jesus, te oramos. Amém e graças a Deus. Não temas, Deus é contigo, Deus nos abençoe.